tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, o tema do tempo da criação é cuidar com a casa na partilha dos bens da criação. A criação é um dom de Deus, oferecido a toda a humanidade. A terra, com suas águas, florestas, sementes e animais, é uma grande mesa posta pelo Criador, para que todos tenham vida em abundância. Cuidar dela é cuidar do próprio projeto do amor de Deus. No entanto, o egoísmo humano rompeu o equilíbrio da criação. A exploração desenfreada, a poluição e o desperdício fazem com que muitos sofram, populações sem água potável, famílias expulsas de suas terras, povos inteiros ameaçados pela degradação ambiental. O cuidado da casa comum passa pela partilha, uma partilha justa dos bens. A natureza é generosa, mas quando os recursos são acumulados nas mãos de poucos, milhões ficam privados do necessário. A fraternidade exige rever nossa forma de consumir e de repartir. Hoje somos chamados a redescobrir a criação como casa, não como depósito de riquezas a serem exploradas. Quando partilhamos os bens da terra, reconhecemos que ela não nos pertence, mas é herança comum a ser cuidada e transmitida com responsabilidade. Vamos então fazer a nossa oração. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos. Que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor,
celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato si. Amém. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador, desde que tudo era muito bom. O Papa Francisco, no parágrafo 93 da Laudato Si, lembra um dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. A terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os cristãos, isso implica uma convicção fundamental, a destinação universal dos bens da terra. Hoje quem nos ajuda na reflexão é Marilene Maia, do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Marilene. Sou Marilene Maia, 64 anos, casada, mãe de 2 filhos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou uma agente de pastoral em formação permanente, comprometida com a fé cristã e com a vida digna para todas as gentes. Essa dimensão de vida foi determinante para a minha escolha profissional. Há 43 anos sou assistente social e ao longo deste tempo sempre priorizei o trabalho com e em comunidades. Compreendo que as comunidades são sementeiras para a paz quando vivem a partilha e a solidariedade. E para isso acontecer, percebo necessárias pelo menos 2 realizações, a acolhida e a convivência ou convivialidade. Partilho aqui 2 experiências inspiradoras disso. A missão Sementes de Solidariedade, projeto coletivo e interinstitucional criado em setembro de 2023 para apoiar as famílias agricultoras atingidas pelas emergências no Rio Grande do Sul. Sua ação inicial de visitas por voluntários às famílias para uma presença de apoio e solidariedade se constituiu, ao meu modo de ver, em acolhimento das famílias, de sua identidade, realidades, sentimentos e múltiplos desafios. Em meio ao diálogo, neste processo, foram identificados os interesses em relação à sua história com a terra, e neste
momento era indicada a pergunta da possibilidade de acolher sementes e mudas. Quanto do azeite, as famílias recebiam as sementes e as mudas e, em seguida, manifestaram a importância dessa presença, referindo que fez toda a diferença nas suas vidas, já que historicamente eram invisibilizadas pela cidade, pelo poder público e por muitas pessoas. Ou seja, não viviam o acolhimento por parte de todos esses grupos. Então, essa experiência de acolhimento anunciou a importância de uma continuidade deste acompanhamento às comunidades rurais, em especial a comunidade de Cruzeiro do Sul, e que foi assumida pela Caritas do Rio Grande do Sul por meio de um projeto denominado de Caritas nas Emergências, que tem como principal objetivo o acompanhamento e o fortalecimento das comunidades atingidas pelos desastres das mudanças climáticas. Nossa presença de acompanhamento tem sido viabilizada, no nosso entendimento, pela convivência ou convivialidade com e entre as famílias atingidas. Esta convivência tem sido estimulada pelas visitas e reuniões com as famílias, pelas oficinas e encontros sobre o vivido e para a indicação de planos de proteção e prevenção ao estudo sobre as realidades vividas, assim como sobre a questão ambiental, geográfica e climática. Assim, podemos dizer, a partir dos nossos vividos, que as comunidades podem ser sementeiras de paz, quando vivem a partilha e a solidariedade. E a partilha e a solidariedade das comunidades podem e devem ser estimuladas pelas experiências de acolhida e de convivência ou convivialidade, condições indispensáveis para o fortalecimento da identidade, do protagonismo e da esperança das comunidades, agentes de e para a paz. A terra Deus deixou pra gente trabalhar, agindo neste chão pra não faltar o pão na mesa de ninguém. A terra Deus deixou pra gente habitar, plantar e produzir, colher e repartir, e ao Pai erguer as mãos. Hoje a reflexão nos fala do cuidado com a casa comum e propõe a partilha dos bens da criação. A Laudato Si nos lembra que a terra é um dom de Deus destinado a todos e todas, não apenas a alguns. Os bens da criação, a água, a terra, as florestas, os rios, minerais, biodiversidade, são recursos que sustentam a vida e devem ser partilhados de maneira justa e responsável. Quando consumimos de forma desenfreada ou exploramos de modo irresponsável, nós colocamos em risco a sobrevivência das gerações presentes e também as gerações futuras, além de aprofundar as desigualdades e as injustiças. A partilha dos bens da criação exige consciência, moderação e compromisso ético, usar o necessário, preservar o que é vital e garantir que todos tenham acesso aos recursos essenciais para uma vida digna. Como gesto concreto, sugerimos que você reserve um momento para refletir sobre como você utiliza os recursos naturais em seu dia a dia. Pergunte-se: o que posso reduzir? Como reutilizar ou partilhar para cuidar melhor da casa comum? Em sua oração pessoal ou comunitária, renove o compromisso de zelar pelos bens da terra e de viver com mais sobriedade e generosidade. Sigamos firmes nas pegadas de Francisco, sejamos sementes de paz e esperança.
gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. São Francisco de Assis via a criação como família. Chamava o sol de irmão, a lua de irmã, a água também era irmã, como o fogo. Para ele a terra não era objeto de exploração, mas mãe generosa que acolhe e alimenta. O Cântico das Criaturas é a expressão desse olhar em cada ser. Francisco via reflexo da bondade divina. A criação era um espelho do amor de Deus, e por isso deveria ser cuidada com reverência e ternura. A pobreza escolhida por Francisco não era um desprezo pela criação, mas um modo de se relacionar com ela, de maneira livre e fraterna. Ele não a possuía, mas a recebia como dom a ser partilhado. Para Francisco, acumular era ofender a fraternidade. Se a natureza é generosa, por que uns têm tanto e outros nada? A resposta está na partilha, reconhecer que tudo é graça e, portanto, deve ser partilhado. Seu modo de vida simples e agradecido é um convite atual diante da crise ecológica. Vivemos consequências da exploração gananciosa da terra. Francisco nos mostra que só o olhar fraterno pode curar nossa relação com o planeta. Partilhar os bens da criação significa também escutar os pobres, que são os que mais sofrem com a degradação ambiental. Eles nos revelam que não há cuidado da casa comum sem justiça social. A espiritualidade franciscana é ecológica porque é fraterna. Cuidar da terra é cuidar dos irmãos e cuidar dos irmãos é cuidar da terra. Não podemos separar o social do ambiental. Hoje, seguir o espírito de Francisco significa transformar nossa relação com a criação em gestos de gratidão e partilha. Assim, a casa comum se torna de fato mesa aberta, onde todos têm lugar. E a Rosalva traz para nós, então, a nossa oração final. Altíssimo e bom Senhor, Tu criastes a terra como casa de todos, mesa farta de onde brotam pão, água e vida. Nós te bendizemos por tão grande dom. Ensina-nos a cultivar e guardar a criação com coração agradecido e mãos generosas. Que nunca tratemos a terra como objeto, mas como irmã e mãe que nos alimenta. Perdoa-nos pelas vezes em que exploramos sem medida, pelas vezes em que acumulamos egoisticamente e por toda a indiferença diante dos pobres e da natureza ferida. Dá-nos espírito franciscano para que saibamos viver com simplicidade, repartindo os bens da criação como irmãos. Que cada gesto nosso seja cuidado, cada palavra seja gratidão, cada ação seja semente de fraternidade. E que, na casa comum restaurada, todos possam experimentar a alegria do Teu reino já presente entre nós. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós possamos sempre saber partilhar, ver tudo como dom de Deus. Nada nos pertence, e por isso não podemos acumular, juntar, enquanto falta para outros. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.